Bom, antes da gente começar a trabalhar agora com expressões regulares, né, justamente para implementar lá no nosso Spider, para que ele possa identificar e-mails e telefone, eu adicionei uma nova página lá no meu site, que é esse cara aqui, ó. Né, ele está lá dentro do Spider, página 1, bot.py. Esse cara, quando a gente acessa ele, ele tem justamente aqui, ele mostra o nosso User Agents, né? Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender o que a gente vai fazer hoje. E aqui, claro, a gente tem alguns exemplos de e-mail, né? Da mesma forma, eu coloquei aqui, bom, alguns exemplos de e-mail, formatos, como ele pode aparecer, né? Com espaço aqui, sem espaço. O mesmo vale para telefone, né? Em alguns formatos que a gente pode estar identificando eles. Beleza, até aí tudo bem. Qual que é a questão? É muito comum a gente ter bloqueios de bots, né? E essa página aqui, ela é um exemplo. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um script. Eu vou mudar o nome desse teste.py, vou mandar ele para spider.py. Porque eu vou criar aqui agora um outro teste.py. Então, se eu faço um script aqui, ó, com import requests, né, e chamo aqui, por exemplo, ré igual a requests.get e chamo ele aqui, ó, e dou um print ré.text. Se eu simplesmente rodo esse cara aqui desse jeito, Python 3 test.py, olha só, aqui ele mostra para mim, seu user agent é Python request 2.32.3 e não mostra mais nada, né? Quando eu acesso por um browser, ele mostra para mim, ó, o meu user agent é e me mostra o HTML, né, com os e-mails. Essa página, ela tem um bloqueio de bots. Na verdade, ela tem duas proteções contra bots. Uma proteção que é a mais simples de todas e uma que já pode ser um pouco mais complexa, né? E aqui a gente vai aprender a bypassar essas duas proteções. A mais básica é um filtro de user agents. Isso é muito comum, ó. Toda requisição que a gente faz com o Python dessa forma, o servidor ele recebe essa informação. Ó, quem está fazendo essa chamada é esse cara aqui, ó, Python requests. Ou seja, dá para saber que é um script em Python que está fazendo essa chamada, né? Então pode ser que tenha um firewall, pode ser que tenha um IDS, um IPS que alerta ali que alguém está rodando uma ferramenta no site, né? E acaba bloqueando. Aqui no Requests, a gente tem controle de quase todos os headers que a gente vai enviar, né? Eu digo quase todos porque eu nunca testei todos, né? Todos, porque tem muito header, mas todos os headers que eu já tentei manipular aqui com requests, eu já consegui, né? E como que eu faço para manipular isso? A gente vai criar um dicionário. Eu vou criar um dicionário chamado HD de headers, né? E aqui, ó, vai ser um dicionário e aqui dentro a gente vai definir o nosso header. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o user agent, a gente cria o header user agent. Lembrando que aqui a gente tem que seguir o padrão do cabeçalho HTTP, tá? Então, para você manipular isso daqui com outros headers, você tem que no mínimo conhecer ali o padrão do HTTP, do protocolo HTTP, para você saber como que funciona os cabeçalhos, né, os valores, os parâmetros, né? Então aqui é o user agent. E aqui eu posso pôr qualquer user agent, ó, qualquer user agent. Opa, a gente tem que definir, né? A gente tem que mandar o request usar o nosso user agent. Para a gente mandar ele usar, aqui ó, a gente vai dar um vírgula e vai passar um outro atributo, que é o headers. Aqui no headers, a gente vai definir o nosso user agents, HD. Eu poderia definir diretamente aqui, né? E passar isso aqui diretamente dessa forma. E aqui a gente define o nosso user agent. Se eu rodar isso daqui agora, ó, ele mostra o seu user agent é qualquer user agent. Esse site aqui, a proteção mais básica por user agents é verificando se o user agent é válido. E tem muitas formas de você verificar se o user agent é válido, né? A gente poderia copiar aqui um user agent válido, por exemplo, quando eu acesso a página, né? Ele me mostra aqui o meu user agent. E eu poderia copiar aqui o meu user agent e pegar aqui, ou então eu poderia abrir aqui um Google e pesquisar Firefox User Agents, né, para ver se eu acho aqui algum
User Agent, por exemplo, aqui, ó, Firefox User Agent Strings. Vamos ver se a gente acha um aqui. Aqui ele tem mostrando como que funciona, né? Mas aqui ainda não é um User Agent. Aqui, por exemplo, isso daqui é um User Agent, só que para o Android. Né? É um exemplo aí, você vai caçando. Aqui tem outro. Esse aqui não é outro User Agent. Mas vocês entenderam qual que é a ideia. Aqui outro pro iPhone. Vocês entenderam qual que é a ideia, né? Você pode ir caçando aí por User Agents e tal. Eu vou pegar aqui o meu User Agents mesmo. E a partir do momento que eu coloco aqui o meu User Agents, um User Agents válido, né? Não o meu, mas um User Agents válido. Qualquer User Agents que seja um User Agent válido, que siga o padrão ali dos User Agents, o bot que ele vai aceitar, né? Vamos ver se vai funcionar. Ah lá. Agora ele funcionou, ó. Ele me mostrou o meu User Agents e em seguida ele mostrou as informações ali, ó, de contato, né? Aqui ele carrega os telefones. E aqui, logo de cara, a gente tem a segunda proteção que a gente pode estar vendo aqui contra bots. Que, repara só, quando eu acesso o site, normalmente, ele mostra aqui, ó, os e-mails, né? E-mail entra em contato, suporte, empresa, dois suportes, né? Só que no meu bot, olha só o que ele mostra. E-mail protegido, e-mail protegido. Isso daqui é uma proteção, inclusive, da própria Cloudflare, eu acho, na real. CF6 é uma proteção que da própria Cloudflare, justamente para evitar, né? E olha só que interessante, até mesmo se eu vim aqui com o meu browser em vir código-fonte da página, até aqui ele protege, ó, ele não mostra. Por quê? Porque esses e-mails aqui, eles também estão protegidos, né? E eu repeti isso muitas vezes. Mas a questão é que essa é uma outra proteção contra bots muito comum da gente ver. E é uma proteção que também é fácil da gente bypassar, que é a necessidade de carregar JavaScripts. Ou seja, aqui o e-mail ele só vai carregar quando a página ela conseguir processar JavaScripts, executar JavaScript. Quando eu abro aqui no View Search, ele não consegue executar um JavaScript, ele não consegue processar o JavaScript. Da mesma forma, o meu script aqui, ele não está processando um JavaScript, né? Ele não está carregando isso. E tem algumas formas da gente mandar o nosso código Python carregar JavaScript, né? A gente pode usar um Selenium da vida. Selenium é uma biblioteca que imita um browser muito boa, inclusive. A gente não vai ver ela aqui, mas eu recomendo vocês dar uma olhada na Selenium depois. Ela permite vocês ter ela cria um browser virtual, né? Não é um browser virtual, mas ela cria um browser e simula que todas as requisições estão sendo feitas de fato daquele browser. É muito boa para evitar alguns tipos de bloqueio. Mas eu vou mostrar aqui uma biblioteca um pouco mais simples do que a Selenium e do que outras aí que a gente tem, mas que permite a gente também fazer o processamento de JavaScript, né? Basicamente uma biblioteca que faz o carregamento de JavaScript. A gente tem que instalar ela. Eu já estou aqui no ambiente virtual e eu vou rolar o pipe 3 install. A gente vai instalar primeiro a requests underline tracinho HTTP. O que eu digitei errado? Então primeiro a gente vai instalar ela pip3 install requests tracinho HTML. Então aqui eu já tenho ela instalado, né? E essa biblioteca aqui, ela depende de um outro cara que a gente também vai ter que instalar, que é o LXML underline HTML underline clean. É uma biblioteca que essa biblioteca aqui do requests.html, ela depende. E a gente agora, instalando essas duas bibliotecas, a gente pode voltar aqui no nosso script e a gente pode chamar esses dois caras, né? Primeiro, a gente vai chamar o from requests underline HTML import HTML session. A gente pode matar esse cara aqui também. A gente não vai utilizar ele. E o que a gente vai fazer agora é utilizar esse
request HTML para ficar fazendo o papel aqui do requests, né? E ele é bem semelhante ao requests aqui que a gente utiliza. A gente pode chamar, antes, a gente tem que iniciar aqui uma sessão, que a gente chama aqui session, é uma variável que eu vou definir, HTML session. A gente vai só iniciar uma sessão. A partir daqui, tudo que a gente faz, a gente consegue fazer aqui, tudo que a gente fez até agora com o requests, a gente consegue fazer com esses sessions, né? Então, se eu quiser fazer uma requisição utilizando os sessions, é só fazer sessions, session no caso, né, que é o nome aqui da variável que eu defini, .get. E você vai ver que vai funcionar basicamente da mesma forma. Ele vai fazer a chamada, né? Se eu rodar aqui. Ah lá. Ele roda bonitinho, a gente conseguiu bypassar. Ele estava utilizando aqui o mesmo user agents que eu defini, né? Só que, ainda assim, ele não conseguiu carregar o JavaScript. Né? Por quê? Porque a gente não mandou ele carregar o JavaScript. A gente pode mandar ele carregar o JavaScript. Como que a gente faz isso? A gente vai chamar aqui o re.html.render. A gente chama essa função que ele vai renderizar os JavaScripts da página. E em seguida, a gente pode printar o HTML, né, após ele já ter renderizado os JavaScripts, que é o print re.html.text. Então, dessa forma aqui, a gente faz a requisição get inicial lá para o site. Quando a gente chama esse render, ele faz outra requisição, tá? Esse render aqui ele não vai simplesmente partir do princípio dessa primeira requisição que a gente fez. Ele vai fazer uma outra requisição para o nosso site, só que dessa vez ele vai carregar os JavaScript que a página precisa ali para carregar, que no nosso caso é só para mostrar os e-mails, né? Cada site é um site. Eu acredito que vocês já devam ter visto alguns sites que você abre eles ali, eles têm um monte de coisa, mas quando você abre aqui o código-fonte eles não tem nada, né? Eles só tem umas funções ali, JavaScript, que, bom, só exibe o conteúdo quando os JavaScripts são carregados. Essa é uma forma muito boa para bloquear bots, mas que a gente também consegue bypassar dessa maneira aqui. Vamos ver então? Ó, e agora a gente pode ver que o nosso script ele foi capaz. E você pode ver que nem o user agent ele foi o mesmo que a gente usou, né? Porque é o que eu falei. Ele faz duas requisições. Isso aqui é uma outra requisição simulando um Chromium. E agora que eu vi isso aqui, eu posso até avisar que a primeira vez que vocês instalarem essa biblioteca e rodarem, ele pode fazer um download do Chromium, né? É justamente porque isso aqui ele roda em cima do Chromium. Mas a partir daí ele já não vai mais ficar mostrando aquela mensagem de download, até porque ele só baixa uma vez. Mas veja, essa daqui são duas formas que eu mostrei de bypassar bloqueios de bot, né? Em uma única página, eu coloquei aqui dois bloqueios de bot. Existem diversas formas aí de você tentar bloquear bots. A mais efetiva é o CAPTCHA, né? O CAPTCHA, de fato, é a forma mais efetiva de você bloquear bot. Dependendo do CAPTCHA, né? Pode até existir uma ou outra forma de você bypassar. Por exemplo, o meu site aqui, ele está sobre a proteção do Cloudflare. Só que ele não está sobre a proteção chata do Cloudflare, né? Porque o Cloudflare ele tem uma proteção contra bots, de forma que sempre que um bot tentar acessar ele vai abrir um CAPTCHA aqui que o bot não vai conseguir passar. E da mesma forma, dependendo da versão do Cloudflare, as versões mais antigas até tinham uma técnica para você bypassar. Inclusive o Python ele tem uma lib que permite você bypassar, acho que é a versão 1 do CAPTCHA do Cloudflare, só que a partir da versão 2, pelo menos até a gravação desse vídeo, ainda não é possível bypassar, né? E o CAPTCHA, quando bem feito, quando bem implementado, você não vai conseguir bypassar. Para falar que é impossível, até existe alguns serviços que você contrata, quer ver? Deixa eu caçar aqui. Se a gente pesquisar aqui por CAPTCHA Solvers, a gente pode achar um como esse cara aqui, ó, ToolCAPTCHA, que é basicamente um serviço de API, né, onde já existem alguns hoje em dia
por inteligência artificial, né? Só que eles ainda não são tão eficientes, igual, bom, o próprio GPT-4 hoje em dia ele consegue resolver alguns captchas, mas ainda tem alguns outros que ele não consegue. Mas de qualquer forma, esses aqui, por exemplo, eles utilizam de humanos, se não me engano, né? Eu posso ter equivocado, eu não sei se esse daqui ele já utiliza de inteligência artificial. Mas é uma API que você integra quando o seu bot ele identifica um captcha, um ser humano vai lá, faz aquele desafio, preenche aquele captcha e aí ele retorna o valor válido para o seu bot. Essa daqui é a forma que a gente tem para bypassar esses captchas que são captchas mais avançados, né? E aqui tem inclusive o valor, ó. Isso aqui são os valores por 1000 captchas, né? Ou seja, é para o seu bot ele resolver 1000 captchas, você vai gastar um captcha normal aqui de 2 a 5 reais. Isso aqui tá em real pelo visto, né? O mais caro parece ser esse daqui da Arcose, né? Que tá de 15 a 255 pila. Mas, tem mais aqui, ó. De fato, esse é o mais caro. Mas, então, essa aqui é a forma para você bypassar captchas. Essa daqui eu mostrei duas formas da gente conseguir bypassar os bots, para a gente conseguir bypassar os bloqueios de bots um pouco mais simples. E a gente também pode implementar isso daqui no nosso script Spider, né? Mas eu não vou implementar isso daqui agora, até porque a gente ainda vai escrever o nosso script que é capaz de extrair da nossa página os e-mails, né? Então eu vou deixar dessa forma aqui por enquanto. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com expressões regulares para extrair aqui os e-mails e os telefones. E aí sim a gente faz a implementação desse script aqui lá no nosso Spider, né? Mas é isso aí, guys. Até a próxima.